Então, esse segundo modelo foi proposto em um artigo que estava tentando estudar uma epidemia de raiva na Europa na década de 1980. A incidência da raiva era elevada em raposas, né, essas raposas que aparecem aqui. 70% dos casos ocorridos em 1979 foram nessa espécie, né, dos casos de raiva animal, que foram 16.820 casos. O espalhamento da epidemia se deu a partir da Polônia, a uma velocidade de 30 a 60 quilômetros por ano. E foi observado também que havia alguns ciclos de 3 a 5 anos de raiva em raposas. As raposas têm um comportamento territorialista e o tamanho do território de uma família depende da densidade de raposas, do tipo de hábitat e da disponibilidade de alimentos. Então, há estimativas de capacidade de suporte que dizem que a quantidade de raposas por quilômetro quadrado varia entre 0,1 a 4 raposas. E a estimativa para a expectativa de vida da raposa é de 1,5 a 2,7 anos e o valor adotado na modelagem foi de 2 anos, né? E esse modelo que nós vamos ver, ele é baseado numa mortalidade densidade dependente. Então aqui, cada pontinho aqui nesse mapa refere a um caso de raiva, né, em animais domésticos e silvestres na Europa em 1979. Então nós notamos que há um amplo espalhamento aqui da doença por vários países europeus, né, com uma grande concentração aqui na Alemanha, né, na Polônia, na Áustria, né, na Suíça e uma parte da França. E o interesse de estudar a dinâmica da raiva em raposa era justamente para estudar estratégias de controle contra essa doença. Então, o modelo é também um modelo do tipo SLI, como o modelo que nós vimos na primeira parte da aula. Nesse modelo, nós temos uma taxa de natalidade suscetíveis, que depende de uma taxa A, e que depende da população de suscetíveis. Então, é AS, é a entrada aqui nos suscetíveis. Nós temos uma força de infecção, que nesse caso vai ser modelado como sendo beta-I, né? Aí tem um compartimento de latência, e os indivíduos que entram nesse compartimento não transmitem a doença, mas já estão infectados, e depois de um certo período passam para o compartimento I, passam a taxa sigma. E os indivíduos que estão no compartimento de infecciosos aqui, depois de um certo tempo vão a óbito, então tem uma taxa de letalidade pela doença que é uma taxa alfa. Além dessas taxas, nós temos uma taxa de mortalidade natural, que é esse B aqui, mas como nós temos o efeito de densidade e dependência na mortalidade, nós estamos supondo que quando a população se aproxima da capacidade de suporte K, há um acréscimo na mortalidade que é dado por esse termo. Então é Rn sobre K, é esse termo que aparece aqui na equação. Então é Rn sobre K, é o acréscimo por densidade e dependência na mortalidade. Por isso que nós dizemos que é uma mortalidade de densidade dependente. As equações diferenciais, então, vão ser escritas da seguinte forma: AS, que é a natalidade dos suscetíveis, menos beta-SI, que é o termo de infecção, né? Então esse é o DSDT, menos aí a taxa de mortalidade, que tem a taxa de mortalidade natural mais o efeito da densidade de dependência, né? R aqui é uma diferença entre A e B, tá? É a taxa de crescimento. Isso tudo multiplicando o número de suscetíveis. Aí aqueles que se infectaram passam para o compartimento de latência. Então DLDT é beta-SI menos uma mortalidade que também tem a densidade de dependência, incidindo no compartimento L, menos sigma L. Sigma é a taxa de passagem aqui para o compartimento de infecciosos. D e DT, então no compartimento de infecciosos, vem aqueles que saíram do período de latência, sigma L, tem uma taxa de mortalidade e densidade dependente aqui, incidindo em I, e menos alfa I, alfa é a letalidade da doença, tá? Então N, que é o tamanho total da população, é S mais L mais I, R, que é a taxa de crescimento, é A menos B, e se nós somarmos as três equações, nós vamos ter que dN dt é igual a AS
menos B mais R N sobre K, que multiplica N, então esse aqui é o efeito da mortalidade e densidade dependente, menos alfa I, que é a letalidade da doença. Portanto, dN dt não é igual a zero nesse caso aqui, né? E a população então varia ao longo do tempo. Isso é um efeito que está principalmente relacionado à letalidade da doença. Analisando então os pontos de equilíbrio, nós podemos igualar as duas equações diferenciais aqui para L e para I a zero. O ponto de equilíbrio é S estrela, L estrela e I estrela. Se nós fizermos isso, nós vamos ficar com essas duas equações aqui igualadas a zero. Então é beta, S estrela e estrela, menos B mais Rn sobre K, multiplica L estrela menos sigma estrela igual a zero, essa equação dos latentes. E a equação para os infectados vai ficar sigma L estrela menos B mais Rn sobre K, que multiplica I estrela menos alfa I estrela igual a zero. Se nós resolvermos essas duas equações, nós vamos ver isso num vídeo específico, né? Para N estrela igual a K, ou seja, quando a população no equilíbrio atinge a capacidade de suporte, nós vamos obter essa relação aqui, né? E daqui nós observamos que, para que esse produto seja igual a zero, o I estrela é igual a zero, e nós não teríamos doença, teria um equilíbrio sem doença. Então, beta S menos A mais sigma, que multiplica A mais alfa sobre sigma, é igual a zero. Isso vai dar, portanto, o número, a densidade, né, de suscetíveis no equilíbrio, que é o S estrela, que vai ser A mais sigma, que multiplica A mais alfa sobre sigma beta. A fração de suscetíveis no equilíbrio pode ser calculada como sendo S estrela dividido por N estrela. Como a gente está supondo que N estrela se aproxima de K, então a fração de suscetíveis no equilíbrio vai ser S estrela sobre K. Pegando aquela expressão do S estrela do slide anterior, nós vamos ter que a fração de suscetíveis no equilíbrio vai ser A mais sigma, que multiplica A mais alfa, sobre sigma beta K. Então a razão de reprodução básica R0, que pode ser aproximada por 1 sobre a fração de suscetíveis no equilíbrio, vai ser dada por essa expressão, né? Sigma beta K dividido por A mais sigma, que multiplica A mais alfa. Então aqui nós temos uma estimativa do R0 se nós tivermos os parâmetros relacionados à dinâmica da infecção e também um parâmetro relacionado à capacidade de suporte, K. Bem, se o R0 é maior do que 1, a raiva se mantém na população. Se o R0 é menor do que 1, a raiva é eliminada. Então, para que R0 seja maior do que 1 e a raiva se mantenha, nós temos que a capacidade de suporte tem que estar acima desse valor aqui, que é A mais sigma, multiplica A mais alfa sobre sigma beta. Tá? Então, nós podemos definir um limiar crítico para a densidade que vai ser dado exatamente por esse valor, né? A mais sigma, que multiplica A mais alfa, dividido por sigma beta. Então, esse vai ser o nosso Kt, que é o nosso limiar crítico para a densidade. Se a capacidade de suporte estiver acima desse limiar crítico Kt, a raiva se mantém. Se a capacidade de suporte estiver abaixo desse limiar Kt, a raiva é eliminada. E aí nós podemos reescrever então R0 como sendo uma razão entre K e Kt, que é esse limiar crítico para a densidade. Se nós fizermos uma simulação desse modelo SLI, né, adotando para a taxa de natalidade 100% por ano, taxa de mortalidade 50% por ano, né? Isso tem a ver com uma expectativa de vida de 2 anos, né? Então seria 1 sobre 2 dá meio por ano. Se nós adotarmos uma capacidade de suporte crítica de uma raposa por quilômetro quadrado, isso aqui tem a ver com dados que foram observados na Europa, né? Nós podemos estimar uma taxa de contato beta que vai ser 79,69 km² por ano, né? Isso aqui é uma estimativa que vem a partir desse KT. E se nós considerarmos que o período de latência varia entre 28 e 30 dias, nós vamos ter uma taxa sigma de 13 por ano. E se considerarmos que a letalidade
ou seja, a expectativa de vida de um animal infectado é de cerca de 5 dias, a taxa de letalidade vai ser de 73 por ano. Então, fazendo uma simulação aqui para a densidade de raposas ao longo do tempo, o efeito observado vai ser um efeito desse tipo. Então, nós vamos ter algumas oscilações e essas oscilações vão sendo amortecidas ao longo do tempo. E são oscilações que variam, né, mais ou menos entre 3 e 5 anos, que era a observação dos ciclos de raiva na Europa. Bem, então, esse é o modelo SLI, né, que foi desenvolvido nesse trabalho que eu coloco a referência no final. Se nós estudarmos agora o controle por redução da população, nós podemos formular o modelo da seguinte forma. Na ausência de raiva, né, a dinâmica da população é descrita por essa equação, que é uma equação logística, e se nós incluirmos uma taxa de redução, né, ou de sacrifício de raposas, que é uma taxa C, e aí nós vamos ter esse termo aqui, CN. Então aqui é o modelo logístico, que nós já vimos em aulas anteriores, e aqui nós temos uma taxa de redução, né, de sacrifício, que é esse C aplicado em N. Então dN dt vai ser dado por essa expressão. No equilíbrio, nós também já vimos na aula de extrativismo, né, o N estrela de equilíbrio vai ser K, que multiplica 1 menos C sobre R. R é a taxa de crescimento e C é a taxa de redução, né, de sacrifício de raposas. Para garantir que uma epidemia não ocorra, nós precisamos que essa população de equilíbrio fique abaixo daquele limiar crítico Kt. Então, nós podemos impor essa condição de que esse N estrela seja menor do que Kt. E aí nós vamos ficar com essa inequação aqui. K, que multiplica 1 menos C sobre R, é menor do que Kt. E aí nós podemos reescrever essa inequação isolando a taxa de redução C. E aí a doença vai desaparecer se essa taxa C for maior do que R, que multiplica 1 menos Kt sobre K. Tá? Então, se a taxa de sacrifício de raposa superar esse valor, nós temos que a doença deve ser controlada. Agora, em relação ao controle por vacinação, né, que é outra maneira de controlar a doença. No controle por vacinação, nós já vimos que a proporção crítica de vacinados para controlar a doença é 1 menos 1 sobre R0. Né? Isso nós já vimos em aulas anteriores. Se nós substituirmos R0 por K sobre Kt, nós temos que a proporção crítica de vacinação vai ser 1 menos Kt sobre K. Kt, então, é aquele limiar crítico para a densidade de raposas. Né? E aí nós podemos fazer, então, um gráfico dessa proporção crítica de vacinação, em função de K, considerando que Kt, que era o limiar crítico, foi adotado como sendo uma raposa por quilômetro quadrado. Então, aqui está a capacidade de suporte, né, raposas por quilômetro quadrado, e aqui a proporção crítica de vacinação, considerando Kt igual a 1. Então, por exemplo, se a capacidade de suporte de raposas numa certa área for de 2 raposas por quilômetro quadrado, isso vai nos dar uma proporção crítica de vacinação de 50%. Se a vacinação superar esse limiar crítico, a gente entra numa área de erradicação. Se a cobertura vacinal ficar abaixo desse limiar crítico, a gente fica numa região de persistência da doença. E assim por diante, né? Então, para diferentes valores de capacidade de suporte, nós podemos calcular qual que é a proporção crítica, e acima daquela proporção crítica de vacinação, nós entramos nessa área de erradicação, e abaixo da proporção crítica, numa área de persistência da raiva. A raiva, então, é uma doença que tem uma alta patogenicidade, né? E acaba persistindo em populações de raposas, mesmo em níveis baixos de prevalência, né? E a persistência tem a ver com a alta suscetibilidade das raposas e também a mobilidade do hospedeiro, né? A mobilidade espacial das raposas, né? Esse modelo foi baseado num termo de transmissão que é densidade dependente, é o beta-SI, e aí os resultados dessa análise, portanto, ficam condicionados à validade dessa hipótese. E assim,
Agora nós olhamos aqui nós podemos ver agora aqui as referências, né, que serviram de base para a elaboração desta aula. Esse aqui é o artigo que propõe o modelo SLI, e ele está discutido também nesse capítulo deste livro.